Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Por ser militante comunista, ou seja, ele deu um plágio, uma grande mentira, um plágio político, ao qual ele se mostra um guerrilheiro terrorista como Fidel Castro, como Maduro. Então a Quarta Frota, conjuntamente com todas as autoridades navais do Pacífico, que já rodearam a China e que estão procedendo o entendimento imediato da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não quer esperar. Então, a qualquer momento o evento pode estourar em horas. Com relação ao embate naval das frotas americanas que se encontram no Mar Vermelho e que se encontram estacionadas na região do Pacífico, engloba toda a área regional da Ásia e dos componentes em litígio que não estão identificados como povos, ou como governos, ou como países, ou como estados. Não tem a vigência, eles não chegaram a acordo, é o caso da Palestina. A Palestina não chegou a acordo para ter o seu país. E o Brasil, deste conglomerado do Black Hawk e também do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, conjuntamente com o Hezbollah, com o Hamas, com o ISIS, com o Boko Haram, com o Estado Islâmico, eles estão baseados no Brasil e eles querem determinar que a reconstrução da faixa de Gaza, da Palestina, seja processado pelo impostor. Eles se projetaram dentro do governo através de composições
de partidos que são financiados por eles. Então nós temos o PSOL, temos o PC, o PCdoB, o PT, temos todos os partidos políticos financiados por estes terroristas que, como eles não conseguiram evitar o procedimento da eleição de Bolsonaro, eles tiveram embates internos. Eles quiseram estabelecer que tinha que ter alguma pessoa que pudesse fazer frente ao representante da direita, o senhor Bolsonaro. Então eles todos se juntaram e tiraram um condenado, que por ele ser condenado pela região de Curitiba, em 4 instâncias, a qual numa ação monocrática do Fachin, o ministro Fachin, numa ação monocrática, revogou que o foro não era procedente a Curitiba. Mas o foro, ele é procedente a Curitiba, porque é uma vara especializada. E como todo o procedimento foi feito por Curitiba, ele teve que se estabelecer a responder por Curitiba, o estado de Curitiba. Então, ele alegou que não era o seu logradouro. Então, o Fachin cometeu um erro em colocar um procedimento básico em querer manipular o judiciário. Então ele é condenado. Ele não cumpre a pena, mas ele está condenado. Por ser condenado, ele é preso. E por ele ter cometido o mesmo delito, quanto mais no território americano, ele foi dado na investigação como réu confesso, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu grupo do Foro de São Paulo. Estabelecido todo este procedimento, eles trabalham de uma forma como se fossem surdos que não estão escutando os recados dados pelas autoridades mundiais, através dos fóruns e dos tribunais internacionais que identificam Luiz Inácio Lula da Silva como... Então, este mequetrefe, impostor, criado pelo grupo BlackRock, que quer e precisa do Brasil por causa do volume de dinheiro que ele pode pernoitar no Brasil, a guardar o dinheiro do narcotráfico, que é processado em diferentes países, ao qual o grupo BlackRock precisa estabelecer o controle financeiro para que suas empresas, os seus conglomerados de intimidação financeira, como todas as empresas que estão estabelecidas no Brasil, elas foram adquiridas por sociedade do BlackRock. O Alckmin pede apoio importante, mas não define eleição, porque ele sabe que não
terão êxito nas eleições de 2024, já que todos foram identificados como terroristas. E as máquinas que procederam ao litígio de orientação da China e pagos pelo UBS e pagos por bancos suíços, bancos europeus, que mudaram de dono e que agora pertencem a conglomerados que precisam de aporte financeiro para a sobrevida e que não estão conseguindo se manter porque o grupo BlackRock ele não quer dar sobrevida. Não podendo dar sobrevida, os bancos do grupo da China estão falidos, como também o BRICS. Ele não tem aporte financeiro, porque já a Rússia se serviu e também a China se serviu e agora é o Brasil que se serviu, não se sabe, mas ainda não mostrou o ingresso do capital alegado, que ainda não chegou. Eles alegam que é por causa que não há compensação da nova moeda referencial. Então está tudo atrasado e eles fazem, estes políticos e estes partidos políticos estão se mantendo em silêncio porque eles não têm mais arguições e argumentos para vender novas formas de default nas leis, em procedendo a querer comprar o Congresso do Senado e da Câmara de Deputados do Brasil e vender terras. Então todos eles caíram no conto do vigário e do Grupo de Puebla, já que Luiz Inácio Lula da Silva, e ele se estabeleceu conjuntamente com os que estão aí em vida e não estão sendo substituídos por impostores, que estão sendo processados para a captura, já que ele pode ser preso. Porque o crime foi processado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles criaram os reféns deste grupo de sabotadores que foram descobertos e que procedem com o narcotráfico internacional. Então a força, a quarta frota dos Estados Unidos vem para a invasão de mais de 5.000 quilômetros só em Brasília. Então você tem comunicação pelo subsolo, você pode atingir todos os consulados que você queira investigar. Como também você pode investigar o Palácio do Planalto, a Granja do Torto, a vice-presidência, enfim, todos os locais onde se consagram reuniões. Tudo isto descoberto. E quem ajudou esta investigação foi Renan Calheiros, com a divulgação de querer dominar o Senado e proceder a ele ser o gestor deste grupo do BlackRock. Todos identificados. Os procedimentos para deter a Nasdaq, que é de propriedade do BlackRock, foi descoberto. Então, não tem como evitar
todo o confisco financeiro destas multinacionais que estão a lavar o dinheiro do narcotráfico. E também o aporte financeiro para partidos políticos, todos investigados. Demorou a investigação, porque aqui no Brasil há um procedimento conhecido como da linha pipa, que este procedimento, ele determina que você confessa que houve um procedimento de malandragem jurídica através de aprovação do Senado, da Câmara de Deputados e do Supremo Tribunal Federal, a elaborar leis ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Câmara de Deputados que orientam a poder modificar e estabelecer leis que otorguem o procedimento de sabotagem contra o Tesouro da República Federativa do Brasil e o povo brasileiro. Então, o componente a ser o mediador de um impasse de descoberta de sabotadores, de espias, de narcoterroristas que estão nos governos de estados, de 27 estados e de 5.070 municípios, com os seus prefeitos, que eles estão aparelhados através do rubro de serem cidadãos com estabilidade funcional, ou seja, você não pode ser mandado embora só pelo presidente da República, você é concursado. Então você passa a estabelecer o feudo que não acabe para você, porque você é um sabotador que logrou estabilidade financeira através do concurso público e você ter a tua participação no partido político em que você está engajado. É como se fosse facção criminosa, facção dos partidos políticos. E todos eles estão agora tremendo porque o narcotráfico do México está querendo se estabelecer em todo o território do Brasil. E se estabelecendo o narcotráfico mexicano, o entendimento, ele deixa de ser com facções internacionais e passa a ser contra facções internacionais. Porque o México, ele pretende ser o exportador de toda e o distribuidor de toda a substância estupefaciente ou de narcóticos no planeta e quer se estabelecer no continente sul-americano, centro-americano e norte-americano. E tudo isto já visto pela Quarta Frota, pela OTAN e pela NATO. O procedimento é para erradicar estes componentes através da liberdade de conflito entre eles e depois se estabelecer. Então, este comportamento ele está sendo muito rápido, ao ponto de estabelecer ogivas nucleares no território da Amazônia, onde as empresas multinacionais não se estabeleceram justamente por ser território
do narcotráfico. Então, todo o território do Nordeste, da Amazônia Legal, ela não tem o aporte do Black Hawk, não tem o aporte de multinacionais estabelecidas, porque o Nordeste, ou seja, a Amazônia Legal, está tutelada pelo narcotráfico, cujo líder, ele próprio se nomeou chefe. Não há nenhum tipo de aporte, nenhum tipo de legalidade, não há nem rodovias, ferrovias, formas de comunicação com o Nordeste. Então o Nordeste, a Amazônia Legal, está jogada às traças, onde este mequetrefe, como também de todos aqueles que receberam dinheiro do narcotráfico, que foram descobertos. Tudo isto visto, projetado, e todos eles que foram consagrados à forma vitalícia perderam esse cargo. Então, Pacheco, você tem a possibilidade de se libertar. Por quê? Porque se você fizer a coisa certa, nenhuma atuação contra você será utilizada. Será pronunciado, mas terá a sua vida, vamos dizer assim, mudará de nome, enfim, terá outros procedimentos. Como também o Lira, da Câmara de Deputados. Todos vocês, e também dos partidos políticos, todos vocês, senadores também. Então, a única forma de vocês conseguirem sobrevida é vocês colocarem este mequetrefe na cadeia. Porque ele cometeu o crime e ele não está pagando o crime, mas ele foi sentenciado. Então, se ele, perante o julgamento penal civil, ele foi sentenciado e condenado, mesmo não cumprindo a pena, porque a pena foi suspensa, não foi suspenso os crimes, foi suspensa a pena. Então, esse mequetrefe impostor, ele é réu em 184 países, por narcotráfico internacional, por delipêndio de 54 bancos centrais. Ele tem todo um procedimento de argimentar e processar falcatruas com o Supremo Tribunal Federal, elaborado também pelo Supremo Tribunal de Justiça. Não existe no Brasil o cargo de desembargador federal. E todos os que estão lá no Supremo Tribunal de Justiça sabem disso. E todos vocês criaram um crime sem precedentes na história da República Federativa do Brasil, desde quando acabou o Tribunal de Alçada. Então, este crime, este delito, ele é contumaz. Então, o procedimento deixou de ser uma atividade de arguições e de premissas falsas e verdadeiras que chegaram à sentença e à captura destes elementos que ocupam o governo da República Federativa do Brasil, que são meros funcionários públicos. Não tem poder absoluto de nenhuma tutela ou curatela em estabelecer direitos. Tal é assim que eles caçaram os direitos dos parlamentares, dando aos parlamentares o sequestro de sua tutela e curatela do seu diploma. E mantém sequestrado mais de 1.200 pessoas em tortura contínua.
Então vem a quarta frota a libertar e processar a todos os omissos, tanto do Ministério Público, quanto do Supremo Tribunal de Justiça, quanto do Supremo Tribunal Federal. E todos os corregedores envolvidos, porque nada fizeram para se opor. Somente houve um corregedor da área do trabalho, que ele é um desembargador, e ele, por não suportar mais este crime, e vendo que o crime ele foi descoberto internacionalmente, então nós estamos aqui investigando de perto. Temos um aparelho de contra-espionagem de 60 agências de inteligência que localizou o consulado da Norte-Coreia com túneis e também com procedimentos de hackers estabelecidos aqui no Brasil, procedendo na internet. Todos eles identificados e todos eles monitorados diariamente. Todos eles. Então, eles foram descobertos, tanto na Norte-Coreia como na Embaixada da China, como na Embaixada do Hezbollah, todos eles identificados. E este impostor, ele tem que entender, e todas as autoridades, conjuntamente com o senhor Flynn, entendeu, Flynn, do Black Hawk, você é pessoa não grata. Já está identificado em vários rubros, tanto da Europa, quanto da África, quanto do Brasil. O seu procedimento em querer localizar o seu acervo, ele não tem serventia, porque o senhor não detém a capacidade monetária que o senhor alega ter, porque o senhor processou através de compras de todos os elementos que se façam necessários para a tutela e curatela do pátio fabril, o pátio industrial do Brasil. Gastou muito dinheiro, não conseguiu estabelecer o seu objetivo, e agora o senhor está vendo o castelo desmoronar.